Para de rir, Parabéns. Começou. Anda bem. Começou aí, pessoal. Aro, Tá no ar, Paradés. então vamos lá. Estamos aqui reunidos mais uma vez para comentar as novidades, as atualidades mais esdrúxulas do Brasil, que, aliás, o Brasil em assuntos esdrúxulos é campeão, né? Não acredito que exista algum lugar no mundo que consiga produzir tantas coisas anormais e tidas já aqui como a epítome do conhecimento e da normalidade, da cultura. Então vamos ali, vamos começar hoje falando sobre esse espaço maravilhoso de jornalismo chamado Opera Mundi, a referência mundial do jornalismo nacional. Mundial do jornalismo nacional, você vê como é interessante. E esses ataques que eles têm feito ao filósofo e professor Olavo de Carvalho, em razão das críticas ao Foro de São Paulo que estão se disseminando pela internet. Quer dizer, as pessoas estão começando a saber o que é o Foro de São Paulo e, naturalmente, estão começando a reagir contra o Foro de São Paulo. Então, o que nós temos para falar sobre isso aí? Vamos começar com o Alex Pereira. Então, Alex, diz aí, o que você tem para dizer sobre essas últimas do Opera Mundi? Dá um panorama da situação aí para quem não está... Olha, caro Luiz Paneldes, você viu o tal do Breno Altman? O cara demonstrou ali que ele tem alguma deficiência mental, né? Algum desequilíbrio emocional, porque ele falou que os adversários políticos dele deveriam ser exterminados com inseticida. Isso daí demonstra que o cara é um maluco, né, no mínimo, né? Na esquerda, a gente vê essa coisa, é normal, né? De despersonalizar as pessoas e tirar a humanidade das pessoas. Quer dizer, o esquerdista, ele é tão humano, que ele não consegue ver um humano nos inimigos dele. Quer dizer, ele acha que um sujeito como Olavo de Carvalho virou uma não pessoa, virou uma barata. Então, para ele, se ele tivesse o poder para esmagar o Olavo de Carvalho como se esmaga uma barata, uma formiga, ele faria. É bom lembrar até o que ele falou, né? Ele disse no finalzinho daquele rabisco que ele chamou de texto: nunca é tarde para a devida detetização ideológica dos vermes e insetos que funcionam como arma biológica do reacionarismo. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele vai usar Zyklon B para matar os inimigos ideológicos dele, nos gulags que eles já têm aqui em funcionamento no Brasil? Pois são essa criatura... os mais de 50 mil assassinados por ano aqui no Brasil? Não, mas desses são eles as baratas da esquerda? Não, mas desses eles gostam. Pereira, pera um pouco, esses daí são os protegidos deles. Esses que estão aí são injustiçados da sociedade. Pera um pouco, você não está dando... O problema é o Olavo de Carvalho. Eu não sei o que o Bruno e o Leandro poderiam dizer sobre isso daí. A matéria, uma das matérias diz a violência, né, do Olavo de Carvalho, mas as Farc, o narcotráfico, o terrorismo, que já acontecem lá na Colômbia e em outros lugares aqui do nosso continente há algumas décadas, né? Isso aí, essa merda desse site, né, não fala um azinho, né? Apesar da gente ter feito ali, diversas pessoas, diversos internautas terem postado ali provas de fonte primária, né, de que gente importante está dizendo que as Farc fizeram ou ainda fazem parte do Foro de São Paulo, como, por exemplo, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que no ano passado lá colocou que as Farc são cofundadoras do Foro de São Paulo, apesar da gente ter informado essa bosta desse site aí, um site de merda, esse material, que é até engraçado, né? O cidadão informando para a mídia o que ela deveria, né, investigar e ver se é verdade ou não, né? Para a gente descobrir até quem está falando mentira, né? Se é todo mundo que está contando mentira ou se é o PCB, né? Se o Hugo Chávez, que agora não tem mais jeito, está morto, né? Não tem como perguntar para ele se é mentira. Que o Foro de São Paulo, além de participar
que as Farc, além de participar do Foro de São Paulo, presidiram um encontro, né? Um encontro esse onde o Hugo Chávez conheceu o Lula e o Raul Reis, o número 2 das Farc, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Alex. Você acha que a Folha de São Paulo é um jornal de esquerda? Olha, eu não enrolo. Você é de esquerda? Ah, porra. Você acha que a Folha é de esquerda? Porque a Folha publicou uma matéria com o Raul Reis, onde o Raul Reis diz que conheceu o Lula no Foro de São Paulo. Tem isso também, mas é aquela historinha. Um relógio de ponteiros parado tá certo 2 vezes por dia, a cada dia. Então, é interessante, né? Como é que funciona a cabeça desses cretinos aí, né? Quando um site fala alguma coisinha contra eles, é um site de direita, né? Isso aqui é mídia paga, é o PIG, né? É qualquer coisa que seja. Porque produziu ali uma entrevista, uma matériazinha que mostra muito bem aqui o que nós estamos conversando agora. As Farc, segundo uma montanha de gente importante, as Farc fizeram, ou sei lá, né? Se ainda se continuam a fazer parte do Foro de São Paulo. No mínimo, gente das Farc fala que fizeram parte, o PCB fala que fizeram parte do Foro de São Paulo, né, que as Farc fizeram parte do Foro de São Paulo. O PCB vai ainda mais longe, diz que as Farc são cofundadoras do Foro de São Paulo, né? Então, quando a Folha publica, ou qualquer outro jornal publica, uma entrevistazinha, é de direita, maldita direita, né? Vamos até lembrar a Minocarta aqui? Vamos lembrar a Minocarta, né? O cidadãozinho lá da Carta Capital. O que ele diz? Né? Que Stalin é de direita porque o regime de Stalin terminou em opressão, então é de direita. Bom, então você já deu para entender por isso aí, né? E também pelas falas da dona Marilena Chauí, mais um monte desses idiotas aí, né? O que eles chamam de direita? Direita é aquilo que os desagrada, né? É aquilo que não está de acordo com eles. Mesmo que tenha começado assim com a bandeirinha vermelha, né? Com a foice, com o martelo, mas se deu uma escapadinha, agora é de direita, né? Então, é lindo existirem pessoas assim fora do hospício, né? Lindo para não dizer outra coisa, né? É porque essas pessoas estarem no hospício, se elas estivessem no hospício, as pessoas que estão lá, né, achando que são Napoleão Bonaparte ou então Marilyn Monroe, ia falar assim, porra, eu achava que eu tinha problema, mas não, eu tô curado. Olha, Marilena Chauí, obrigado, a senhora me curou. Quando a senhora abre a boca, eu vejo que eu não tenho problema. Eu simplesmente achava que eu era Marilyn Monroe, ou que eu era Napoleão Bonaparte. Porra, meu problema é nada perto do da senhora. Ô, pessoal, faz todos os testes aqui, porque eu já estou apto a sair, entendeu? Já tô apto a me... Vamos lá, vamos usar as palavrinhas deles. Reintegrar-me à sociedade. Mas né? Tem uma outra opção também, né? Tem uma outra opção. O louco chegar e falar assim, não, por favor, não me leva pra USP, não. Não, lá os loucos são muito perigosos. Hospício. Por favor, não. É o hospício, né, cara? Hospício. Me deixa aqui, eu não quero ir pro hospício, não. Então, é uma loucura. Olha só, violento, segundo a merda do Ópera Mundi, ou Ópera Bundilelê, ou Ópera Imunda, né? Ópera Imundi. Imundi, perfeito. O violento é o Olavo de Carvalho, que escreve. A violência para esse pessoal é ler os fatos. É ler qualquer dissidência contra ele. Não é dissidência. Verdadeira. Porque você fala a verdade é contra eles. Não, peraí pouquinho. Não, o velho, o Olavo, ele quando fala, ele fala com base em fatos. Não é acho, né? A gente sabe bem disso, né? Então, quando confrontados com fatos, né, eles chamam isto de violência. A violência cometida por quem esfregou na minha cara os fatos. Mas as Farc, não, isso aí não é problema, isso não é violência, não. E ao mesmo tempo em que o desgraçado, né, vem com essa de dizer que o Olavo de Carvalho é o fomentador de violência, é o cara violento, ele vem ali, como bem lembrou o Pereira, né, vem ali dizer que é detetizar, né, a, entre aspas, oposição. É a solução final do Hitler,
que também era socialista, né? Não Aliás, podemos esquecer disso, nacional-socialista. Vamos observar que as Farc, elas ultimamente fizeram um atentado aí contra o Dr. Londonho, lá na Colômbia, colocaram uma bomba, vieram de moto, o sujeito pôs uma caixa, né, em cima do capô do carro dele, carro blindado, e essa caixa tinha uma bomba, né? O segurança dele se jogou sobre ele, a bomba explodiu, o motorista dele morreu, o segurança dele também veio a falecer e ele escapou vivo. Então esta Farc, que faz parte é membro do Foro de São Paulo, que está coligada ao PT, que fornece armas e drogas aqui para os grupos de crime organizado no Brasil e que estão criando toda esta violência, esta criminalidade absurda que nós temos vivido em todas as cidades do Brasil, porque já não existe cidade, mesmo no interior, onde você tem a paz hoje. Então, até no interior, as pessoas estão sofrendo o resultado da operação dessa porcaria chamada Farc, que é ligada ao Foro de São Paulo. Quer dizer, a esquerda, essa esquerda que faz o Foro de São Paulo, que é a única esquerda que existe, tá certo? Que é a esquerda que se liga com terrorista, com traficante, tá certo? Que vale tudo, que é revolucionária. Essa esquerda está dizendo que um sujeito que fala a verdade é um cara violento. Eles, inclusive, eles conseguiram inventar um negócio chamado liberal fascista. Então, o Olavo é um liberal fascista, que são duas palavras contrariamente completamente contraditórias. Seco molhado. Seco molhado, seco molhado. Baixo. Quente, então, frio. Você vê, um grupo terrorista que produz cocaína, que sequestra crianças, que mata, que assassina, que faz tudo que você pode imaginar que está errado, se liga a esses caras e eles recebem, tem toda a deferência e chamam de movimento social. Agora um filósofo reconhecido internacionalmente, autor de vários livros, tá certo? Um sujeito que é recebido em qualquer país do mundo como uma sumidade, que tem trabalhos científicos, é um sujeito que é um dos poucos intelectuais brasileiros aí que conseguiu colocar o nome do Brasil em voga, né? Porque no Brasil não tem nada, só tem crime que vai para fora. Esse cara, esse sujeito que é um orgulho para nós, é chamado por esses vagabundos de violentos, enquanto as Farc, que matam, que pegam, sequestram crianças, são chamados de um movimento de resistência contra o Estado totalitário. Mas é muita inversão psicótica da realidade. Para mim, eu não suporto. Até eu vejo também, sabe, Fernandes, que essa inversão que tem na esquerda, isso sempre se seguiu, de fato, na história, por Lenin, por Stalin, né, por Hitler, pelos grandes fascistas do universo, né, toda violência, quando ela acaba sendo justificada por atitudes de vitimismo, né, o sujeito, ou seja, aqueles sujeitos que estão quebrando tudo no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eles são justificados, e quando o cara é preso, passa, sei lá, 12 horas na cadeia, e tem um advogado vagabundo que vai tirar esse sujeito da prisão, aí você vê que essa violência é justificada, ou seja, eu posso fazer o que eu quero, né, porque esse Estado, né, me dá base para fazer o que eu quero. Então aí você vê esse discursinho na boca de Marilyn Chauí, como ela diz que a classe média é fascista, é opressora, é o caramba, mulher que vive aí com, sei lá, uns 20 mil de salários por mês, vamos dizer aí, ou 15 mil no mínimo, entende? Né? É uma doutora da USP, e esse sujeito, o Sakamoto, esse Breno Altman, esses todos estão sempre tentando justificar as ações de violência deles, né? Ou seja, tudo que para eles, o vitimismo deles cria essas ações de violência e toda essa violência é justificada por eles. Então, violência assim, não, crime, né? Peraí, aí já crime, não é mais crime. violência, já é crime mesmo. Porque o sujeito quebrar um patrimônio histórico, quebrar uma casa, quebrar uma loja, né, uma instituição privada ou pública,
ele vai ter suas atitudes justificadas, porque esse Estado... Ou seja, se viu isso muito no nazismo, né, quanto com os judeus, se viu isso, né, ou seja, qualquer violência é justificada. Então, esse ciclo se repete na história, né? Essas pessoas estão se repetindo aqui no Brasil, está acontecendo no Brasil, a gente está vendo diante dos nossos olhos. Esses grupelhos aí de mascarados que vão para a rua são a cara desse Brasil do PT, são a cara desse Breno Altman, esse vagabundo Breno Altman, são a cara desses sujeitos aí que estão incentivando essa violência, né, e estão incentivando esses grupos, entende? É isso que acontece no Brasil. Agora, vamos pegar aqui a notícia que o IG deu sobre a coisa toda. Outra bosta chamada IG, né? Mas que está um pouco mais completa, né? Do que o que o Ópera Bundi Lelê, o Ópera Imunda, o Ópera Imundi deu. Só um trechinho para a gente refletir sobre o que teria acontecido lá de briga na rua. Vamos lá. Ninguém foi indiciado e a Polícia Civil não instaurou inquérito. Ora, peraí, só um pouquinho. Estranho, hein? Muito estranho, hein? Vamos lá. E vamos lá para o... Pois é, eu li um trecho da matéria. E olha a chamada da matéria, o título da matéria. Grupo de skinheads agride militantes que participavam do Foro de São Paulo. Peraí, mas os skinheads são da extrema direita agora? Mas vale tudo agora, né? Porque, vamos continuar aqui. Pancadaria, segundo testemunhas, teria começado quando os skinheads xingaram o grupo de esquerda. Então, segundo a forma a maneira como essas coisas veem o mundo, né? Skinheads, então, estariam necessariamente na direita, já que eles disseram que o outro grupo, o grupo agredido, é de esquerda, né? É uma delícia. É igual a porra do Mino Carta quando fala que Stalin é de direita porque o regime de Stalin teria terminado em opressão, segundo ele, né? Segundo ele... A opressão é de direita. A opressão é de direita. A verdade é de esquerda. É muito simples, falou ele. E o interessante é que ninguém parece refletir que o que essa coisa disse, esse negócio chamado Mino Carta disse, é o seguinte: por conclusão, os Estados Unidos são o país mais esquerdista do universo. É comunista, comunista. É? É comunista, os Estados Unidos é comunista. E ao mesmo tempo é o ódio de todo comunista. Então, quer dizer, puta merda, vem cá, quando é que vocês vão acordar? Quando é que as pessoas vão entender que esquerdismo é no mínimo um problema mental seríssimo? Porque quando você coloca que quadrados são redondos para as pessoas, quem tem 2 neurônios funcionando vai olhar para a pessoa que disse isso, que quadrados são redondos, vai olhar para essa pessoa e falar assim, olha, é melhor eu sair daqui, né? Porque... Bom, é como essa coisa, né, o Alex, deles falarem que fascistas são de direita, né? Isso daí é uma coisa que temos que explicar melhor, esse negócio do fascismo. O que é o fascismo? Como é que nós podemos explicar o fascismo para as pessoas entenderem que o fascismo nunca teve nada a ver com direita, muito pelo contrário, é uma dissidência do movimento revolucionário, inclusive de índole comunista. O fascismo é de índole comunista. Isso daí tem que ficar claro, porque eles acusam aí, adoram... Quem era Benito Mussolini? Oi? Quem era Benito Mussolini? Benito Mussolini era do Partido Comunista? Sim, de uma ala super radical. E o que acontece? Esse pessoal, eles se sabiam, né, que eram amigos antes da guerra e se elogiavam mutuamente, às vezes com algumas rebarbas, né? Uma hora eles tinham umas desavenças, mas se elogiavam mutuamente. Tanto é que aquele Goebbels e o ministro também lá da União Soviética viviam se adorando, né? Não, porque o socialismo soviético é bom, mas nós encontramos uma forma melhor, e os soviéticos falando a mesma coisa do nazismo, só que dizendo que o deles era melhor. E esta coisa de os soviéticos serem antifascistas, isso daí só surgiu depois da guerra. Depois que a Alemanha atacou
a União Soviética. Então, existe uma propaganda que perdura, que é a propaganda feita pelos próprios comunistas. Quer dizer, os comunistas estão fazendo a história, estão escrevendo a história como eles querem. E ninguém parece querer refutar essas coisas óbvias. Peraí, mas e o passado? Tá aqui, os caras eram todos comunistas, eles falam que eles são comunistas. Porque o fascismo não deixa de ser a primeira etapa do comunismo, do socialismo. É a primeira etapa, é a etapa possível do socialismo. Isso daí os alemães já sabiam. Ludwig von Mises havia provado isso daí com aquele livro dele, Ação Humana. E o que acontece? Quando os alemães, quando começaram a caçar os judeus, e o Mises fugiu, eles já tinham toda a documentação do Mises e sabiam que a única coisa possível no socialismo era chegar até o fascismo. Tanto é que eles não quiseram ir além, o fascismo era suficiente para eles. E os soviéticos quiseram ir além, quiseram fazer o impossível. Olha só, vamos lá, Gramsci, que é o ideal desses caras aí, né? Aquilo que aquele imbecil botou no papel, tá sendo seguido aqui em toda a América Latina, talvez em toda a nossa civilização. Invadir todos os setores, né, da atividade humana e começar a disseminar ideias, né, os propósitos, as proposições, o ideal comunista / socialista, né, sem dizer que essa porra é comunismo, socialismo. No final das contas, se passa uma geração, ou talvez duas, né, ouvindo essa porcaria, né, as pessoas vão começar a repetir os slogans sem nem mesmo saber do que estão falando. Muito menos e conseguir identificar isso com essa imundície, né, chamada socialismo / comunismo. Um dos ideais desses idiotas é a igualdade, né? Quando a gente lê o texto deles, igualdade, o que eles chamam de igualdade é igualdade material. Eles só não definem, né, na maioria das vezes, né, que eles estão falando da igualdade material. É a mais fácil das igualdades, né? Mas mesmo ela é impossível. Vamos lá para um pouquinho desse negócio de igualdade. Igualdade material. Vamos pensar em 10 pessoas que, por livre e espontânea vontade, resolveram possuir, né, as mesmas coisas materiais, né? Então, eles juntam, né, ali num determinado lugar, tudo que eles possuem, até a roupa do corpo, ficam pelados, entendeu? Botam tudo ali e começam a dividir essas coisas entre eles mesmos, beleza? Igualdade material. No final dessa divisão, portanto, todos teriam as mesmas quantidades de tomates, o mesmo número de cueca, de calcinha, né? Vai ser uma merda, porque começa a ser complicado, porque quem usa óculos, como é que vai ser esse negócio aí, né? Mas eu não preciso de óculos, não interessa, você tem que ter óculos, ou então ninguém vai usar óculos, né? Mas tudo bem, vamos lá, isso é só um mero detalhe, né? Belezinha. Feita a divisão, né? Então nós temos vamos colocar assim, 3 tomates para cada um. A partir, então, da partilha, né, depois que foi feita a partilha, então tem-se que se decidir em grupo, né, quando é que se pode comer um tomate. Porque não pode ter a desigualdade, correto? Se é para ser igual, então os tomates terão que ser consumidos na mesma hora, por todos, ao mesmo tempo. E nós estamos falando só de 10 pessoas, né? Não interessa se você tem alergia a tomate. Que se dane você, que se foda você. Você vai ter que comer tomate. Entendeu? Porque você também não pode dar para um dos outros 9, os seus tomates. Nem trocar por ovos. Você vai ter que comer tomates. Então, mas isso daí... Desculpa interromper, mas isso daí é bom lembrar que tem o mercado negro, né? Porque existe realmente esse racionamento nos supermercados comunistas, como tinha na União Soviética e no leste europeu, só que existiam supermercados do mercado negro, que tinha de tudo. Não, nós estamos falando aqui agora, Pereira, só sobre a parte teórica da coisa, né? Sim, o lance claro. chamado igualdade, né? O igualdade. Como que ela é impossível, até mesmo na mais, entre aspas, fácil das igualdades, que é a material. Porque não tem como fazer eu ficar bonito igual o Brad Pitt, é impossível. É igualdade
estética, vamos colocar assim, né? Eles não propõem igualdade estética, porque, pelo menos... É o nivelamento para baixo. É o nivelamento para baixo. Então, mas e eles falam ainda da liberdade, né? Não, porque no comunismo você vai ter liberdade, democracia absoluta e tal. O que é uma besteira sem tamanho, porque se você tem liberdade, você faz aquilo que... Ô, Paradés, para de pegar leve. Não é uma besteira, é só uma mentira nojenta. Você é muito bonzinho, cara. Pô, é só uma mentira nojenta. Porque as pessoas tendo liberdade para escolher, elas podem fazer escolhas diferentes. E as escolhas diferentes que cada pessoa faz vai dar resultados diferentes. As escolhas vão dar resultados diferentes. As minhas escolhas vão dar certos resultados. As tuas escolhas vão dar outros resultados. E você vai se beneficiar das suas escolhas e eu das minhas, ou me prejudicar por elas. Certo? Então, se as escolhas são livres e eu posso fazer minhas escolhas livres, eu vou ter resultados diferentes dos teus. Então, ao longo de um tempo, você, por exemplo, por melhores escolhas, vai ter resultados melhores que os meus, vai ter mais do que eu. Então, se eu quero liberdade para escolher, eu não posso propor igualdade. Porque a igualdade é contrária à liberdade. Porque o próprio resultado da liberdade é a diferença e não a igualdade. Paradés, só um pouquinho que nós vamos tentar trazer aqui uma pessoa, um convidado especial. Pereira, passa para mim. Peraí. Não, continua falando aí que eu vou passar o link. Eu acho o seguinte, a gente tem que começar a lembrar também a respeito do que aconteceu nesses últimos dias. Que foi o fantástico caso, foi uma coisa assim, um fenômeno que acontece assim de mil anos, no caso do site do Opera Mundi. Desapareceu o gigantesco outdoor que existia da Petrobras na parte superior daquele website. Depois que o professor Olavo de Carvalho postou aquele direito de resposta. Então, o que a gente poderia comentar sobre isso? Porque é muito estranho esse comportamento deles, né? Eles atacam, mordem, atacam, latem, e quando o negócio aperta, eles vão lá, tiram o banner da Petrobras, quando o Olavo enfia o dedo na ferida. Pois é, o banner sumiu e depois voltou. É curioso, não é? Voltou de um formato muito menor e mais assim discreto. Pereira, deixa eu interromper aqui de novo. Pereira, mandei para você pelo Skype ali uma informação aqui. Ok. Dá uma lida aí. E manda para mim lá pelo Skype a informação necessária ali. Vai ser uma grande surpresa aí. Muito bom. Então, como eu estava falando, essa coisa da liberdade é essencial para o desenvolvimento humano, porque a liberdade é o que permite que a variedade se instale. Você está numa sociedade onde você tem liberdade de perceber que alguma coisa que as pessoas querem alguma coisa ou não tem algum certo tipo de produto, então você empreende, você cria meios, você se articula com outras pessoas. O negócio é o seguinte, eu acho muito curioso, o senhor Walter Pomar não, outro merda, o senhor Breno Altman, vir e chamar o Olavo de fascista, sendo que esse filho da puta desse Breno Altman, ele tem aquela merda daquela bosta pegajosa do site dele, patrocinada pela Petrobras, que a economia brasileira é uma economia fascista, segundo grandes especialistas aí da economia, que o Estado tomou conta de tudo, acabou com a pequena e média empresa. Como eles gostam de acusar os outros daquilo que eles são? Pois é, o fascismo o que é? A ligação dos grandes grupos econômicos com o Estado. A Petrobras, me parece que é um grande grupo econômico. É uma grande empresa ligada ao Estado. Tá certo? E está fazendo propaganda no site de quem? Do Opera Mundi. E quem que o Opera Mundi chama de fascista? O Olavo de Carvalho. Eu entrei no site do Olavo de Carvalho para ver se tinha algum banner da Petrobras lá, algum banner da Vale do Rio Doce, sei lá, algum banner assim, de alguma grande empresa. Você sabe que eu não encontrei banner nenhum de nenhuma dessas, nem do Banco do Brasil, não encontrei do Ministério de nada. Você vê, o Ministério da Cultura estava patrocinando aquele maluco, o cara de Satanás, o Capeté lá, o Capilé, aquele cara tem um beijo, Capetalé, exatamente.
aquele tal de Capetalé lá, aquele cara lá que parece o cão chupando manga e esqueceu de guardar o beiço. Então, cara, como que eles gostam de chamar os outros daquilo que eles são? É isso que eu fico mais assim. Não fico assustado, né? Porque isso é típico de esquerdista, de comunista. É mentiroso na raiz da ciência, né? Até a gente percebe isso aí esse povo está justificando toda essa violência e chama o Olavo de Carvalho de fascista. Engraçado que o Olavo é tão fascista, né? Que ele está a milhares de quilômetros de distância do Brasil, né? E assim, os grupos do Olavo de Carvalho são violentos, né? Você pode perceber, você vê assim, esse pessoal que segue o Olavo violento, né? Eles estão quebrando ruas, né? Deixa eu pegar uma carona nisso que o Leandro falou aqui para falar mais uma vez, porque esses imbecis não conseguem ouvir as coisas, né? O foraforo.org, que também é dono do facebook.com/foraforo, brigou aqui com uma pancada de gente, tá, para desestimular as pessoas a irem para as ruas contra o Foro de São Paulo.